Olá, bom dia! Ontem ele terminou bem com um tapa na nossa cara, dizendo que o falar, a imaginação, a mentira e a expressão das emoções negativas são de fato as nossas principais funções. Aí ele diz assim agora: se agora quiserem me perguntar alguma coisa, eu tentarei dar explicações. Ele é muito engraçado, né? De vez em quando ele realmente acha ele engraçado. Pergunta: quando o senhor fala da mentira, está se referindo àquilo que dizemos ou também aos nossos pensamentos? Resposta: no momento, é suficiente considerar apenas o que dizemos. Mais tarde, teremos que estudar também os nossos pensamentos. Isso seria mentira a nós mesmos. É a mesma coisa, mas temos que começar com as coisas que efetivamente dizemos e, no início, a mentira exigirá um certo esforço de verificação. A mentira consiste em sempre falar de coisas que não conhecemos. Não a chamamos de mentira. Essa é a nossa escapatória. Damos-lhe algum nome conveniente e então podemos aceitá-la. Pergunta: eu gostaria de saber com mais exatidão, o que se entende por ser. Compreendi que era algo mais permanente, o contrário de uma espécie de conjunto de eus inconstantes. Resposta: não torne isso complicado demais. Tudo que é seu é o seu ser. O conhecimento é uma coisa separada. Você pode visualizar tudo o que sabe, mas tudo o que você é, à parte do que sabe, é o seu ser. Nessa divisão, tô demais hoje, hein, gente? Desculpa. Nessa divisão, você consiste de duas coisas: o que você sabe e o que você é. Do ponto de vista do desenvolvimento, a ideia é que trabalhar sobre o conhecimento sem trabalhar sobre o ser não é suficiente. O conhecimento é limitado pelo ser. Olha que interessante, vocês vão entender já. No estado em que estamos, se adquirirmos mais conhecimento, no estado de sono, não poderemos utilizá-lo, compreendê-lo, relacioná-lo. O desenvolvimento do conhecimento não é suficiente, porque num dado momento tem que parar. E em vez de nos levar para frente, nos leva para trás. Por quê? Se a aquisição do conhecimento não é acompanhada de uma mudança de ser, todo o nosso conhecimento se tornará deturpado em nós. Nesse caso, quanto mais conhecimento adquirirmos, pior será. Pergunta: que papel desempenha o ser na obtenção do conhecimento? Resposta: o ser é o nosso estado. Num estado, podemos adquirir determinado conhecimento, mas se desenvolvermos outro estado, poderemos adquirir mais conhecimento. Se estivermos divididos em diferentes eus, todos se contradizendo entre si, será muito difícil adquirir conhecimento, porque cada parte adquirirá e compreenderá o conhecimento por si só, de forma que não teremos muita compreensão. Se nos tornarmos unos, então será sem dúvida mais fácil adquirir conhecimento, lembrar-se dele e compreendê-lo. O ser significa estado, condições internas, tudo junto, não separado. O ser é tudo que somos. Pergunta: o nosso ser não cresce com o conhecimento? Resposta: não. O ser não pode crescer por si mesmo. O conhecimento, mesmo um conhecimento muito bom, não pode fazer o ser crescer. Temos que trabalhar sobre o ser e o conhecimento separadamente. Do outro modo, deixaremos de compreender o conhecimento que adquirimos. O trabalho sobre o ser é um trabalho diferente, exige um esforço diferente. Falando de modo geral, sabemos mais sobre o nosso conhecimento do que sobre o nosso ser. Sabemos quão pouco sabemos sobre nós mesmos. Sabemos como, a cada instante, cometemos erros a respeito de tudo. Sabemos como não podemos prever as coisas, como não podemos compreender as pessoas, como não podemos compreender as coisas. Sabemos disso tudo e nos damos conta de que tudo isso é resultado da nossa insuficiência de conhecimento, mas não compreendemos a diferença entre o ser das pessoas. É útil pegar um pedaço de papel e registrar o que constitui o nosso ser. Veremos então que ele não pode crescer sozinho. Por exemplo, uma faceta do nosso ser é que somos máquinas, outra que vivemos apenas numa pequena parte de nossa máquina.
Uma terceira é a pluralidade de que falamos na primeira conferência. Uma terceira é a pluralidade de que falamos na primeira conferência. Dizemos eu, mas esse eu é diferente a cada momento. Temos muitos eus, todos do mesmo nível, e não há um eu central no comando. Esse é o estado do nosso ser. Ele repete isso várias vezes, mas é bom que a gente vai entendendo, né? Nunca somos um só e nunca somos o mesmo. Se registrarmos todas essas características, veremos o que constitui uma mudança de ser e o que pode ser mudado. Em cada característica especial, há algo que pode mudar, e uma pequena modificação de uma característica significa também uma mudança noutra. Quanto mais nos conhecermos, mais conheceremos o nosso ser. Se não nos conhecemos, não conhecemos o nosso ser. E se permanecermos no mesmo nível de ser, não poderemos obter mais conhecimento. Pergunta: para trabalhar sobre o ser, é necessário que ocupemos todo o nosso tempo durante o dia sem descanso? É cada pergunta que esse pessoal faz, né? Resposta: você começa com o impossível. Deu logo uma nele. Comece com o possível, com um passo. Tente fazer um pouco e os resultados lhe mostrarão. Há sempre um limite. Não podemos fazer mais do que podemos. Se tentarmos fazer demais, não faremos nada. Mas pouco a pouco veremos que é necessário pensar corretamente, ter atitudes adequadas. Esse negócio de fazer realmente pouco a pouco, tem uma carta do Osho que se chama Totalidade, que fala exatamente disso, sobre ser total em cada momento. Começar uma coisa e terminar aquela coisa. E não ficar totalmente fragmentado, pensando, eu vou fazer isso, mas depois eu vou fazer aquilo, mas eu tenho que fazer aquilo outro, e aí abandona. A gente ser total em cada momento, é exatamente isso que ele está falando aqui. Isso requer tempo, porque durante muito tempo estivemos em poder das emoções negativas, da imaginação negativa, da mentira, da identificação e de coisas semelhantes. Mas aos poucos elas desaparecerão. Não podemos mudar tudo imediatamente. Devemos sempre pensar no passo seguinte, só um passo de cada vez, né? Podemos compreender o passo seguinte como sendo um pouco mais tranquilo do que agora. Pergunta: podemos ser capazes de julgar a mudança do nosso ser sem nos iludirmos? Resposta: sim, mas antes de sermos capazes de julgar a mudança, devemos conhecer o nosso ser como é agora. Quando conhecemos mais facetas do nosso ser, somos capazes de ver as mudanças. Podemos julgar o nível do nosso ser pela instabilidade dos nossos eus, aquilo que chamamos eu. Porque num momento uma parte de nós diz eu, no outro momento é outra parte. Se observarmos bem, constataremos quão diferentes somos, mesmo durante um dia. Eu tô rindo porque eu concordo com ele. No momento decidimos fazer uma coisa, no momento seguinte decidimos fazer outra coisa. É essa mudança constante, mesmo no espaço de 24 horas, que revela de fato o nível do nosso ser. Desesperador. Pergunta: de que depende a diferença de nível entre as pessoas comuns adormecidas? Resposta: da confiança. Há pessoas mais confiantes e pessoas menos confiantes. Isso também é verdade no trabalho. As pessoas sem confiança não podem obter muita coisa. Quando ele fala trabalho, ele está falando desse trabalho aqui, tá? Do trabalho dele aqui, que ele está propondo. Pergunta: todos nós começamos no mesmo nível? Resposta: mais ou menos, mas há variações. A principal coisa é a confiança. Pergunta: como desenvolvemos o nosso ser? Resposta: tudo que aprenderam, tudo de que ouviram falar sobre a possibilidade de desenvolvimento, tudo se refere ao ser. Antes de tudo, o desenvolvimento do ser significa despertar, uma vez que a principal característica do nosso ser é que estamos dormindo. Tentando despertar, mudamos o nosso ser. Esse é o primeiro ponto. Há em seguida muitas outras coisas: a criação da unidade, a não expressão das emoções negativas, a observação, o estudo das emoções negativas, a tentativa de não identificação, de evitar falar o desnecessário, de evitar o falar desnecessário. Tudo isso é trabalho sobre o ser. É verdade que dessa maneira
Adquirimos certo conhecimento, mas se ele for apenas intelectual, será posto de lado. O ser é capacidade, capacidade de fazer. E capacidade de fazer é capacidade de ser diferente, de evoluir, né? Pergunta: não compreendo essa distinção de conhecimento e ser trabalhando juntos. Parece que no estudo de si mesmo eles estão tão misturados que é difícil ver o que é um e o que é outro. Resposta: sim, mas ao mesmo tempo isso é possível. Adoro quando ele é otimista. Raro. Sabemos o que o conhecimento significa. De fato, podemos adquirir uma quantidade de conhecimento para começar, no nosso estado atual. Mas em pouco tempo, perceberemos que para adquirir mais conhecimento, um conhecimento maior e mais profundo das coisas que queremos compreender, devemos mudar o nosso ser, porque as nossas capacidades atuais de adquirir conhecimento são muito limitadas. Dessa forma, mesmo do ponto de vista da aquisição de conhecimento, chegamos à necessidade da mudança de ser. Do contrário, só teremos palavras, sem compreender o que significam. Pergunta: o que quer dizer trabalho? Resposta: trabalho, no sentido em que usamos essa palavra nesse sistema, significa trabalhar na aquisição de conhecimento e no estudo da mudança de ser. Temos que ter algum objetivo claro e trabalhar por ele. Dessa forma, o trabalho abrange a aquisição de conhecimento e de autocontrole para alcançar o seu objetivo. Pergunta: por que a natureza fez o homem incompleto, deixando-o pela metade? Resposta: é uma boa pergunta apenas enquanto você não compreender o que um homem pode adquirir. Quando compreender, verá que essas coisas só podem ser adquiridas pelos próprios esforços do homem. O que pode se desenvolver no homem é a consciência e a vontade, e elas só poderão ser desenvolvidas se o homem se der conta de que não as possui. Quando perceber isso, verá que elas só poderão ser conquistadas, não dadas. O homem é criado da única maneira como pode ser criado. Tudo que pode ser dado é dado. Nada mais pode ser dado. Do contrário, seria como tirar um homem do meio da rua e transformá-lo num general. Ele não saberia o que fazer. Esse é um tema para exame. Essas qualidades não podem ser dadas. Devemos conquistá-las. Eu não sei se vocês lembram que a gente falou outro dia, que ele falou que a natureza criou o homem e foi, né? Eu não lembro exatamente, mas tipo assim, foi criando o homem, moldando o homem, né? Dando tudo que o homem precisava até determinado ponto. Chega um ponto que a natureza não pode mais interferir e o homem precisa dar conta de si mesmo. Eu acredito que é disso que ele está falando, assim. Chega um momento que a gente precisa assumir responsabilidade pela nossa evolução e querer buscar esse conhecimento e ao mesmo tempo ir alargando o nosso ser. Que significa essa observação de si mesmo, que significa estar consciente das emoções negativas, que significa estar consciente das mentiras que a gente fala, que significa que a gente ocupa de fato um espaço muito pequenininho nessa máquina que a gente é. E a gente pode sim crescer. E só o fato de estar consciente de tudo isso já traz essa mudança de ser, já muda o nosso estado de consciência. E a partir daí a gente pode fazer isso tudo que ele está propondo, né? Junto com a natureza. Não simplesmente ser levado pela natureza, ser um produto da natureza, né? Mas nós, junto com a natureza, co-criando junto com o universo, a nossa evolução. É assim que eu vejo. Obrigada pela companhia hoje e a gente se vê amanhã. Beijo!